Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Eu sei que muitos canais já falaram sobre a grande vitória do Vasco sobre o Náutico. O Vasco precisava, dessa vitória aí contra o Náutico, Isso serviu para dar um ânimo a mais nesse time aí do Jorginho, Então, olha, e nós vamos falar que a base, os crias do Vasco são responsáveis por 40% dos gols do Vasco nessa Série B. O jogo foi maravilhoso, foi um jogo muito bom, aonde o Jorginho ousou coisa que muitos técnicos não vinham fazendo no Vasco, O Jorginho aí descartou o Quinteiro no primeiro tempo, tirou o Edmar, que vinha sendo muito contestado, mas o Edmar passou aí por problemas seríssimos, até sofreu ameaça no segundo tempo. Ele entrou e foi aí aplaudido pela torcida. A gente também precisa dar um apoio para esse jogador, para que ele não fique psicologicamente abalado com todos esses problemas que ele vem enfrentando. Mas, ô Edmar, você vai sair dessa, você vai passar por isso aí e vai dar a volta por cima, Então o Jorginho ousou aí, retirando esses jogadores, entrando com outros jogadores e dando aí uma nova cara ao time. Vamos falar sobre isso aí. Um outro assunto também que foi muito comentado na semana passada foram as declarações de Alexandre Pássaro, E houve aí já uma apuração inicial no Vasco e não apontaram ligação entre agência e conselheiros. Nesse vídeo também, Jorginho vai falar sobre a importância desses moleques aí, desses garotos da base, no Vasco, que estão aí decidindo o jogo. E as mudanças que o Jorginho fez no Vasco da Gama surtiram efeito na goleada do Vasco contra o Náutico, Então nós vamos falar sobre esses temas, sobre esses assuntos aqui no nosso canal. Peço a você que fique conosco, que se inscreva aí, ativa o sininho, compartilha e vem participar com a gente e vem comentar conosco. Eu preciso de você. Bom, olha só, em meio a uma campanha irregular que o Vasco está fazendo nessa Série B e contratações aí que não corresponderam, você tem visto aí no decorrer da competição. Os crias de São Januário têm assumido aí o protagonismo no Vasco da Gama. Ignaldo, o Marlon Gomes, o Figueiredo, o Andrei Santos, que renovou o contrato. Ainda tem outros crias aí que poderão chegar, como o caso do Julião. Prova disso aí foi a vitória por 4-1 sobre o Náutico nesta última sexta-feira, com 3 gols aí dos garotos revelados pelo Vasco, Gols aí, por exemplo, do Ignaldo, que foi um golaço, gol do Andrei e o gol do Figueiredo, que foi uma pintura, Foi um golaço, Assim, esses meninos da base têm se mostrado cada vez mais, mas muito importantes para o time profissional. Olha, um bom exemplo desta importância é mesmo o número de gols, marcados por esses garotos. Até o momento, o Vasco fez 35 gols nesta temporada, nessa Série B. Destes, 14 foram anotados pelos garotos da base que vieram aí, lá da base, São crias da base do clube. Ou seja, 40% do total. Andrei Santos, com 6, já é vice-artilheiro no time, no brasileiro, atrás de apenas o Raniel. Ignaldo e Figueiredo, com 3 gols cada um, além de Gabriel Peck e Marlon Gomes, com 1. Também deixaram aí as suas marcas. Então vocês têm visto aí que os garotos têm feito a diferença no Vasco da Gama. E o Vasco sempre foi um clube rico na sua base, com peças maravilhosas, com joias maravilhosas aí no Vasco da Gama. Um recorte apenas do segundo turno deixa aí a participação e a evolução dos garotos da base ainda mais evidente. Diz a notícia, nos 11 jogos do retorno, o Vasco marcou 16 gols, sendo 10 feitos aí pelos garotos da base, o que representa 62,5% do total. Esses garotos da base devem permanecer no time profissional? Diz aí nos comentários. E eu quero ainda ser mais ousado. Para o jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira, você acha que o Jorginho deve entrar com a mesma formação
ou surpreendeu o Cruzeiro com outra formação? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Olha, com a força da base, né, o Vasco segue firme aí na briga pelo acesso à Série A, a elite do futebol brasileiro. Atualmente o Vasco é o quarto colocado com 48 pontos depois dessa vitória contra o Náutico. O Londrina não conseguiu aí se safar contra a Tombense, né? E está com 3 pontos a mais que a Londrina. Já aumentou a gordurinha, não é? A tal da gordura, e o time volta a campo aí, como eu falei, na próxima quarta-feira contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Olha, na semana passada você viu aí em vários vídeos, né, denúncias que foram feitas por Alexandre Pássaro em relação aí a uma agência de viagens ligada a algum conselheiro vascaíno. Isso preocupou muito, né? Então o Vasco abriu um procedimento, disseram que abriram um procedimento para investigar as recentes denúncias feitas por Alexandre Pássaro. No entanto, segundo informações, em apuração inicial, o Departamento de Integridade, tem isso no Vasco? Departamento de Integridade? Eles são tão íntegros, né? Diz que esse Departamento de Integridade apurou, não apontou ligação entre a agência de viagens que prestava serviços ao Vasco a algum conselheiro vascaíno, como havia falado o ex-dirigente em entrevista no começo da última semana. Então chama o Alexandre Pássaro, faça uma cariação aí, ó. Bota aí na Vasco TV uma cariação entre o Pássaro e a diretoria do Vasco, né? Então o Departamento de Integridade do Vasco disse que não apontaram nenhuma ligação entre essa agência que o Pássaro falou a algum conselheiro vascaíno, né? Então vamos esperar aí o desenrolar dessas investigações. Olha, nós vamos ver aqui nesse vídeo, né, mais pra frente, né? Espera aí, não sai daí não, tá? Você vai ver o que o Jorginho falou sobre a importância dos garotos aí no Vasco da Gama, e eles que decidiram praticamente o jogo, né? Dos 4 gols, 3 foram da base. Foi gol do Eginaldo, foram os gols foi o gol, né, do Andrei e o gol do Figueiredo. Meu Deus do céu, hein? O que está acontecendo comigo hoje, produção? Meu Deus! Então o técnico elogia esses garotos e nós vamos ver aí, né, um vídeo pra frente. Eu vou passar aqui ainda, tá, gente? Não sai daí não. Tem muita gente saindo no meio do vídeo, tá? Fica aí que eu preciso de vocês. Jorginho falando da importância desses garotos aí no Vasco da Gama. Você viu aí que ele fez 3 mudanças. Jorginho então surpreende na escalação dessa sexta, algo que nenhum técnico havia feito, né? Ele entrou com Danilo Boza no lugar do Quinteiro, Paulo Vitor, né, e o Eginaldo no time titular, deixando Quinteiro, Edmar e Alex Teixeira. Então Danilo Boza no lugar de Quinteiro, Paulo Vitor no lugar do Edmar e o Eginaldo do Alex Teixeira. E as trocas na lateral esquerda e no ataque foram importantes para o Vasco buscar a vitória sobre o Náutico. Precisaria haver isso, né? Mas mudanças aí, surpreender com mudanças, e depois o Quinteiro, o Alex Teixeira e o Edmar entraram no segundo tempo e foram bem, né? Mas o time realmente ficou mais leve, como o Jorginho havia prometido, principalmente no lado esquerdo, onde atuaram o PV e o Eginaldo. A participação do atacante, que voltou da Seleção Brasileira Sub-20, deu mais velocidade e mobilidade ao time. O garoto de 18 anos ainda entrou e marcou um belo gol e deu assistência para o de Raniel, que acabou anulado por impedimento. E aí, o que você achou dessa partida contra o Náutico? Eu achei uma partida maravilhosa, as mudanças do Jorginho surtiram realmente efeito, acho que tem que ser feito isso no Vasco da Gama, o técnico tem que ser ousado, fazer algumas mudanças de vez em quando, para que o time entre e mostre serviço. Contra o Cruzeiro, você acha que o Jorginho deve repetir essas mudanças? Deve entrar com esse esquema? Você acha que vai dar certo lá no Mineirão contra o Cruzeiro? Deixa aí nos comentários. Eu preciso que você se inscreva, que você ative o sininho, que você compartilhe o nosso vídeo. E lembrando que eu também estou lá a todo momento no TikTok e no Kawaii, trazendo notícias a toda hora sobre o Vasco da Gama. Você é convidado, está aí na descrição o nosso link do TikTok e do Kawaii, para você ir lá e nos seguir também nas redes sociais. Eu vou deixar com vocês aí os gols do jogo, que foram golaços, né?
gols maravilhosos do Figueiredo, do Andrei, do Eguinaldo e até mesmo o gol de pênalti do Raniel, a gentileza do Nenê, deixando para o Raniel, né, para dar uma força para ele aí, tá? O Raniel também que passou por alguns problemas recentes, fazer aquele gol, marcar aquele gol de pênalti. Vou deixar com vocês também aí algumas palavras do Jorginho, falando desses crias da base, tá bom? E fica conosco aí. Olha, o Jorginho tem um grande dilema aí para o jogo contra o Cruzeiro, né? Ele vai poupar ou não alguns jogadores? Nós temos jogadores que estão pendurados aí, com 2 cartões amarelos. Então, o Vasco tem um dilema aí para sua sequência na Série B. Então, depois dessa vitória maravilhosa contra o Náutico, o Vasco tem pela frente aí uma sequência que pode ser decisiva na disputa pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Então, tem jogadores aí, com um grande número de jogadores pendurados, né, com 2 cartões amarelos, e o técnico Jorginho tem uma questão a decidir: poupar ou não poupar o time, de olho no confronto direto com Londrina. Você acha que o técnico Jorginho deve poupar jogadores contra o Cruzeiro para jogar sem nenhum problema no confronto direto contra o Londrina? Olha, atualmente o Vasco tem 8 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. O goleiro Thiago Rodrigues, os zagueiros Anderson Conceição Quinteiro e Danilo Boza, os volantes Andrei Santos e Matheus Barbosa, que não vem jogando, o meia Nenê e o atacante Alex Teixeira. Então há um grande dilema aí. O Vasco tem que ir completo contra o Cruzeiro ou poupar jogadores, principalmente esses que estão com cartões amarelos, já estão pendurados, para que eles estejam livres, sem nenhum problema, para jogar contra o Londrina? Então olha só, você vai decidir, você vai dizer aí, o técnico Jorginho faz o quê? Poupa ou não jogadores para o jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira? Há o perigo desses jogadores receberem o 3º cartão e estarem fora da partida em casa contra o Londrina, que é confronto direto. Diz aí pra gente. Então agora, Jorginho vai trazer informações aí sobre os garotos da base. Fala pra gente, Jorginho. É sempre com muita alegria que a gente consegue realizar um trabalho como esse, né? Conversamos com o Igor, falamos com ele o quanto é importante a gente ter esse contato, primeiro para ele entender as nossas ideias, a gente entender as deles também, e a gente vê a garotada. No nosso time principal a gente está cheio deles aqui, cheio de jovens que decidiram inclusive o jogo, né? Jogadores que foram completamente decisivos no jogo passado. Então é muito importante, porque eu não tenho medo nenhum de pegar um garoto desse aqui e, se tiver necessidade, de colocar no profissional. Então por isso que essa interação é fundamental. Isso sempre aconteceu na minha carreira. Eu subi numa situação como essa também, treinando contra o profissional, e acabei chegando no profissional e estreando no profissional contra o Vasco da Gama, na época no América. Então para mim é muito importante fazer esse tipo de atividade, que também coloca os jogadores, no caso aqui nós temos aproximadamente 30, 32 jogadores. Eu coloco todos esses jogadores a nível de um bom jogo, com uma condição realmente de jogo melhor. Grande abraço, obrigado pelo seu carinho, tá? Saudações vascaínas e até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, estaremos de volta a qualquer momento.